Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 238. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou dar continuidade no livro de Lamentações e nós concluiremos o livro de Lamentações, são apenas 5 capítulos. Hoje eu vou ler para vocês dos capítulos 3 ao 5. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, um dia na Tua presença. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua provisão todos os dias em nossa vida, o Teu cuidado, a Tua bondade. Obrigada pelo Teu amor, Pai, pela Tua graça e a Tua misericórdia que se renova todas as manhãs. Muito obrigada, Senhor. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê a revelação através do Teu Espírito Santo para nós acerca da Tua Palavra. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender, nos ensinar, a alinhar os nossos corações com o Seu e para que a Tua vontade sempre prevaleça, Senhor. Nos ensine, nos dê entendimento, compreensão, sabedoria. E que hoje possamos encontrar algo novo sobre o Senhor como nunca vimos antes. Que possamos Te amar ainda mais e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Continue trabalhando em nossas vidas, em nossas famílias e remova as distrações para que possamos fazer desse momento um momento único. Em nome de Jesus. Amém. Lamentações, capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesma, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é a boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos?
Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste. Tu te cobriste de ira e nos perseguiste, massacraste-nos sem piedade. Tu te escondestes atrás de uma nuvem para que nenhuma oração chegasse a ti. Tu nos tornaste escória e refúgio entre as nações. Todos os nossos inimigos escancaram a boca contra nós. Sofremos terror e ciladas, ruína e destruição. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja. O que eu enxergo enche minha alma de tristeza, de pena de todas as mulheres da minha cidade. Aquele que sem motivo eram meus inimigos, caçaram-me como a um passarinho. Procuraram fazer minha vida acabar na cova e me jogaram pedras. As águas me encobriram a cabeça e cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado. Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouvistes o meu clamor. Não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste: não tenha medo. Senhor, tu assumistes a minha causa e redimistes a minha vida. Tu tens visto, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma o teu cargo, a minha causa. Tu viste como é terrível a vingança deles, todas as suas ciladas contra mim. Senhor, tu ouviste os seus insultos, todas as suas ciladas contra mim. Aquilo que os meus inimigos sussurram e murmuram o tempo todo contra mim. Olha para eles, sentado ou em pé, zombam de mim com as suas canções. Dá-lhes o que merecem, Senhor, conforme o que as suas mãos têm feito. Coloca um véu sobre os teus corações e esteja a tua maldição sobre eles. Persegue-os com fúria e elimina-os debaixo dos teus céus, ó Senhor. Lamentações capítulo 4. Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas, como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. Até os chacais oferecem o peito para amamentar os seus filhotes, mas o meu povo não tem mais coração. É como as avestruzes do deserto. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles que costumavam comer comidas finas passam necessidade nas ruas. Aqueles que a adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre montes de cinza. A punição do meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída num instante, sem que ninguém a socorresse. Seus príncipes eram mais brilhantes que a neve, mais brancos do que o leite, e tinham a pele mais rosada que rubis, e a sua aparência lembrava safiras, mas agora estão mais negros do que o carvão. Não são reconhecidos nas ruas. Sua pele enrugou-se sobre os seus ossos. Agora parecem madeira seca. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que morreram de fome, os quais têm sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram sua comida quando o meu povo foi destruído. O Senhor deu vazão total à sua ira, derramou a sua grande fúria. Ele acendeu em Sião um fogo que consumiu os seus alicerces. Os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Hoje eles tateiam pelas ruas como cegos, e tão sujos de sangue estão que ninguém ousa tocar em suas vestes. Vocês estão imundos, o povo grita para eles.
Afastem-se, não nos toquem. Quando eles fogem e andam errantes, os povos das outras nações dizem: aqui eles não podem habitar. O próprio Senhor os espalhou, ele já não cuida deles. Ninguém honra os sacerdotes, nem respeita os líderes. Nossos olhos estão cansados de buscar ajuda em vão. De nossas torres ficávamos à espera de uma nação que não podia salvar-nos. Cada passo nosso era vigiado, nem podíamos caminhar por nossas ruas. Nosso fim estava próximo, nossos dias estavam contados. O nosso fim já havia chegado. Nossos perseguidores eram mais velozes que as águias nos céus. Perseguiam-nos por sobre as montanhas. Ficavam de tocaia contra nós no deserto. O ungido do Senhor, o próprio fôlego da nossa vida, foi capturado em suas armadilhas, e nós que pensávamos que sob a sombra viveríamos entre as nações. Alegre-se e exulte, ó terra de Edom, você que vive na terra de Uz, mas a você também será servido o cálice, você será embriagada, e as suas roupas serão arrancadas. Ó cidade de Sião, o seu castigo terminará. O Senhor não prolongará o seu exílio, mas você, ó terra de Edom, ele punirá o seu pecado e porá à mostra a sua perversidade. Lamentações, capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas. Temos que comprar a água que bebemos, nossa lenha, só conseguimos pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos, estamos exaustos e não temos como descansar. Submetemos ao Egito e à Síria para conseguir pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós, e não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Conseguimos pão arriscando a vida, enfrentando a espada do deserto. Nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas em Sião, e as virgens na cidade de Judá. Os líderes foram pendurados por suas mãos. Aos idosos não se mostra nenhum respeito. Os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sob o fardo da lenha. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. Dos nossos corações fugiu a alegria. Nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. E por esse motivo nosso coração desfalece, e os nossos olhos perdem o brilho. Tudo porque o monte Sião está deserto, e os chacais perambulam por ele. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo, então, te esquecerias de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já nos tenhas rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Lamentações, capítulo 3, encontramos uma das passagens mais profundas e introspectivas de todo o Antigo Testamento. Esse capítulo revela um intenso sofrimento, como nós podemos ver na leitura, e também a angústia do autor, tradicionalmente considerado profeta Jeremias, diante das calamidades que se abateram sobre Jerusalém e seu povo. Mas além do lamento, o capítulo oferece uma perspectiva de esperança e fé no meio da adversidade. Nos versos 22 ao 24, o autor proclama: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Esses versos destacam a inabalável fidelidade de Deus, mesmo diante das circunstâncias mais sombrias. Então, dos versículos 1 ao 20, nós vamos ver a angústia e a aflição do autor. Os versículos de 1 ao 3, ele tem a referência de ver a aflição, a vara da sua ira,
Isso evoca um sentimento de castigo divino. O autor se sente como se estivesse sob a direta disciplina de Deus, sendo conduzido por um caminho escuro e doloroso. Os versículos 4 ao 6, a dor se torna ainda mais tangível à medida que o autor descreve o seu corpo debilitado e a sua alma desesperada. A linguagem usada aqui é bem forte. Ele diz assim: Ele fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Essas palavras pintam um quadro de um homem que não apenas sofre emocionalmente, mas cujo corpo também foi devastado pela fome, doença ou outra calamidade. Dos versículos 7 ao 9, ele mostra a sensação de isolamento e aprisionamento. O autor se sente cercado por um muro, impedindo de escapar de sua aflição. A imagem de portas fechadas sugere que não há saída, e a referência a cadeias indica uma sensação de aprisionamento. O autor não consegue encontrar alívio ou fuga. Os versos 10 e 12 ao 12 intensificam ainda mais a experiência do autor. Ele se compara a um alvo para as flechas de Deus. A linguagem é violenta e direta, sugerindo um sentimento de ser caçado ou perseguido por Deus. O autor sente que Deus é como um urso ou leão, espreitando sua presa, pronto para atacar a qualquer momento. A intensificação do sofrimento é retratada dos versículos 13 ao 18, onde ele usa a imagem de flechas penetrando seus rins, uma descrição gráfica que enfatiza a profunda dor e angústia que ele sente. E, finalmente, os versículos 19 e 20, o autor recorda sua aflição e humilhação. A lembrança de sua dor é constante e ele amarga a sua alma. Mesmo assim, há um lampejo de autoconsciência à medida que o autor se reconhece diante de sua miséria e amargura. Bom, após a profunda angústia e aflição detalhada até o versículo 20, os versículos 21 ao 42 trazem um contraste marcante. O desespero dá lugar à esperança e à confiança renovada na bondade e na misericórdia de Deus. O autor agora clama pela esperança e se lembra da bondade imutável de Deus. A frase "isto me vem ao coração" sugere uma meditação profunda, uma introspecção que leva à renovação da esperança. O conhecimento das misericórdias do Senhor, que não tem fim e que se renovam a cada manhã, que é uma proclamação poderosa da fidelidade contínua de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. O verso 24 reforça a ideia de que o Senhor é a minha porção, indicando que, embora possa haver escassez ou perda no mundo físico, a presença e a promessa de Deus são suficientes para sustentar o autor. Ele é a verdadeira fonte da vida, esperança e sustento. Nos versículos 20 ao 30, nós vemos a exortação à paciência e também à confiança. O autor reconhece que o Senhor é bom para aqueles que esperam por Ele e para a alma que o busca. A linguagem aqui é de confiança e dependência, incentivando a todos nós a esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Há uma aceitação da disciplina divina, uma compreensão de que o sofrimento pode ser um meio pelo qual o caráter é formado e a fé é refinada. A discussão sobre a compaixão e a misericórdia divina nos versículos 31 a 33 é central. Ele está firmemente convencido de que, apesar dos momentos de disciplina e julgamento, Deus não deseja causar dor ou sofrimento. Pelo contrário, sua natureza compassiva eventualmente prevalece. Ele não rejeita para sempre. Nos versículos 34 a 42, contém uma exortação ao autoexame e ao arrependimento. Há um reconhecimento da justiça de Deus e uma compreensão de que a humanidade muitas vezes se desvia dos caminhos de Deus. Então, o autor pede que todos examinem seus caminhos e retornem ao Senhor. Dos versículos 43 ao 54, nós vamos ouvir mais algumas queixas, mas também súplica por justiça.
Esses versículos nos oferecem uma visão crua da dor e desespero humano quando confrontado com a adversidade e a percepção da ira de Deus. O autor, no entanto, não se resigna ao desespero. Em vez disso, ele eleva sua voz em um apelo ardente por justiça, buscando a intervenção divina contra aqueles que zombam e oprimem. Dos versículos 55 ao 63, enquanto a dor e o desespero são realidades inegáveis para o autor, a sua fé inabalável no Deus de justiça serve como um contraponto poderoso na sua aflição. O autor reflete sobre a sua súplica desesperada do fundo da cova. Esta imagem da cova, lá dos versículos 55 ao 57, representa angústia, aprisionamento e proximidade com a morte. No entanto, mesmo deste lugar de desespero, o autor clama e Deus ouve. A resposta divina é imediata e asseguradora. E Deus responde: não temas. Então este é um testemunho poderoso da presença atenta e compassiva de Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Nos versículos 58 ao 60, existe uma expressão que está escrita assim: pleiteaste as causas da minha alma. Isso sugere que Deus atuou como um defensor do autor, intercedendo e buscando justiça em seu nome. E no último versículo, o autor pede que Deus considere as ações daqueles que zombam e desprezam, desejando que eles se tornem objeto de escárnio divino. Esta é uma petição ousada e reflete a profundidade da angústia do autor. No entanto, é importante notar que enquanto o autor clama por vingança, ele a deixa nas mãos de Deus. Não é uma busca de vingança pessoal, mas um apelo à justiça divina. Em Lamentações 4, encontramos uma poesia sombria e comovente que detalha a profunda tristeza e o desespero do povo de Judá após a destruição de Jerusalém pelas mãos dos babilônios. Esse capítulo contrasta a glória passada de Jerusalém com sua humilhação e degradação presentes. O estado desesperado da cidade e de seus habitantes é retratado por meio de descrições gráficas. Nobres são comparados à cerâmica quebrada. Crianças sofrem de fome. E mães são retratadas como tendo perdido todo o seu instinto materno, levadas ao desespero pela extrema escassez. Nós vamos ver o ouro desvalorizado dos versículos 1 e 2. O ouro, um dos metais mais valiosos e resistente à oxidação, aqui é visto como impuro e degradado. Essa representação não apenas reflete a situação de Jerusalém, mas também a condição espiritual do povo. A crueldade inimaginável estão registrados nos versículos 3 ao 5. O profeta consegue com uma comparação que choca a todos nós ao apresentar as avestruzes conhecidas por abandonar seus ovos, como mais compassivas do que algumas mães de Jerusalém, que, no auge do cerco babilônico, chegaram ao ponto de cozinhar seus próprios filhos para se alimentar. Este retrato triste e perturbador reflete o nível de desespero e desolação que o povo chegou. A queda dos príncipes, dos versículos 6 ao 8, a comparação de punição de Jerusalém, a destruição repentina de Sodoma, destaca a rapidez e a intensidade da destruição de Jerusalém. Sodoma, conhecida por seu pecado extremo e julgamento divino, caiu em um único dia, enquanto Jerusalém sofreu gradualmente, intensificando a agonia da cidade. A transformação dos príncipes, antes comparados ao ouro e agora semelhantes a vaso de barro quebrados, ressalta a fragilidade humana e a efemeridade da glória eterna. Daí nós vamos ver a destruição final dos versículos 9 a 11. Esses versículos apresentam a morte pela espada como preferível à morte lenta e agonizante pela fome, evidenciando a gravidade da situação em que se encontrava na cidade. Jerusalém, uma vez abençoada e próspera, é agora consumida pela ira divina. A responsabilidade dos líderes, dos versículos 12 ao 16, o foco do profeta nesses versículos se volta para os líderes que, em muitos aspectos, foram os responsáveis diretos
pelo destino trágico da cidade. A queda de Jerusalém foi tão inesperada que nem mesmo os reinos inimigos poderiam imaginar que os adversários entrariam pelos portões da cidade. Jerusalém, sendo a cidade do grande Deus de Israel, foi vista durante muito tempo como inexpugnável. No entanto, as suas ações e rejeição contínua de Deus levaram à sua queda, demonstrando que a verdadeira proteção não reside nas fortificações físicas, mas na retidão e na relação com o divino. Dos versículos 13 ao 14, nós vamos ver os profetas e sacerdotes que deveriam ser os baluartes da verdade, justiça e santidade, são aqui culpados pelo derramamento de sangue no meio de Jerusalém. A linguagem sugere que eles não apenas falharam em suas responsabilidades espirituais, mas também se envolveram ativamente em injustiça e atos de violência. Dos versículos 15 ao 16, nós vamos ver o exílio e a rejeição. O rosto do Senhor se voltando para eles, neste contexto, não é um gesto de favor, mas de rejeição. Estes líderes que deveriam representar o povo diante de Deus e Deus diante do povo, agora são eles mesmos rejeitados por sua infidelidade. O versículo 17 captura o sentimento de desespero do povo de Jerusalém durante o cerco. Eles estendem os olhos para Judá, possivelmente esperando alívio das nações aliadas. No entanto, essa ajuda nunca chega. Nos versículos 18 e 19, a constante ameaça à vida ao ponto de não poderem andar pelas ruas ilustra o clima de medo e opressão. Os adversários são comparados a águias do céu, uma metáfora que destaca sua velocidade, poder e determinação na perseguição da sua presa. As águias também podem aludir a forças babilônicas, conhecida por sua ferocidade e eficiência militar. No versículo 20, aborda a prisão do rei Zedequias, referido como um ungido do Senhor. A captura do rei, que era visto como representante direto de Deus na terra e garantia da promessa davídica, é um golpe devastador para a nação. O respiro de nossas narinas, lá no versículo 20, indica a essencialidade do rei para a vida e a identidade de Judá. Sua captura significa que a última esperança de autonomia e dignidade nacional foi perdida. Depois nós vamos ver aqui, dos versículos 21 ao 22, o profeta transmitindo uma mensagem dupla, uma de repreensão aos inimigos que zombam e outra de restauração para o povo de Deus. No versículo 21, o profeta começa dirigindo-se a Edom, representando aqui não apenas a nação vizinha, mas talvez todos os inimigos que se regozijaram com a queda de Jerusalém. A referência ao cálice, no versículo 21, é uma metáfora comum no Antigo Testamento para o julgamento divino. Enquanto Edom se regozija, eles também são advertidos de que em breve terão que beber do cálice do juízo de Deus, implicando que a zombaria e a alegria deles serão de curta duração. No versículo 22, a punição de Sião chegou ao fim. A linguagem sugere não apenas o fim da ira de Deus, mas também uma restauração iminente. Em contraste, Edom é advertido de que seus pecados serão expostos e eles enfrentarão o julgamento. Lamentações 5 destaca a percepção do povo de que a sua condição resultou da ira divina contra seus pecados. Há um reconhecimento implícito de que a sua desobediência à vontade de Deus trouxe consequências devastadoras. No entanto, apesar da dor e do reconhecimento de suas falhas, o povo mantém a sua fé, clamando por restauração e misericórdia divina. Dos versículos 1 ao 7, o profeta não lamenta somente a destruição de Jerusalém e a devastação do povo de Judá, mas também faz um apelo direto a Deus. No versículo 1, ele faz um clamor desesperado para que Deus não esqueça a angústia do povo. Os versículos seguintes mergulham nos detalhes específicos da adversidade enfrentada pelo povo de Judá.
Eles perderam a sua herança, a terra, para estrangeiros e suas casas para os invasores. A terra, na tradição judaica, é mais do que um mero território, é um sinal tangível do pacto entre Deus e seu povo. A perda da terra e do lar é, portanto, tanto física quanto espiritualmente devastadora. O autor continua descrevendo como os órfãos são privados de seu direito e como o povo está em um estado de extrema vulnerabilidade, tendo que pagar pela água e madeira recursos básicos para a sobrevivência. Isso está registrado nos versículos 2 ao 4. O autor também retrata o povo de Judá sob o jugo de seus opressores, lá no versículo 5, há uma sensação de cansaço e esgotamento. Nos versículos 6 e 7, introduzem uma dimensão adicional ao lamento, a noção de que o sofrimento presente é, de alguma forma, um resultado das ações do passado. O povo de Judá reconhece que procurou alianças com nações pagãs, Egito e Assíria, para obter ajuda. Esta busca por apoio externo, ao invés de confiar exclusivamente em Deus, é vista como um desvio da fé verdadeira e possivelmente uma das razões para sua situação atual. No versículos 8 ao 14, Jeremias retrata em cores ainda mais fortes a opressão e a humilhação sofrida pelo povo de Judá. Nós vamos ver relatos de violência e desrespeito nos versículos 8 e 9. Os servos dominam enquanto o povo corre risco apenas para obter seu pão, arriscando suas vidas por causa da espada no deserto. Essa descrição captura a inversão das ordens sociais e o estado de anarquia. Não se trata apenas de dominação política, mas de uma completa desestruturação da sociedade. Depois nós vamos ver também a expressão do desgosto e da desolação nos versículos 10 e 11, a descrença dos líderes e desrespeito aos anciãos, nos versículos 12 ao 14, príncipes e líderes são humilhados e pendurados publicamente, enquanto os anciãos são desrespeitados. Então, estes versículos ilustram a ruptura das estruturas tradicionais de poder e respeito em Judá. Nós vamos ver a perda da alegria e o reconhecimento do estado atual, dos versículos 15 ao 18. Lá no versículo 15 diz assim: desapareceu a alegria do nosso coração. Esta é uma declaração muito profunda que reflete mais do que simples tristeza, é um testemunho do apagamento de esperança, vitalidade e prazer de viver. A alegria neste contexto não se refere apenas ao prazer efêmero, mas à profunda satisfação e contentamento que vem da segurança da comunidade e da fé. Aí nós vamos ver a desesperança e o reconhecimento da ruína nos versículos 16 e 17. Também no versículo 18 nos traz a imagem de Monte Sião desolado, com raposas andando sobre ele. O Monte Sião em Jerusalém é um símbolo poderoso na tradição judaica. Representa não apenas o centro geográfico de seu mundo, mas também o epicentro espiritual da sua fé, sendo associado ao templo e à presença divina. E aí nós vamos ver o clamor pela misericórdia e restauração nos versículos 19 ao 22. Esses versículos são um grito de desespero, mas também de esperança, revelando a inabalável fé do povo de Judá, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, né? E nós terminamos aqui vendo todos esses relatos, né? Eles reconhecendo a eternidade de Deus. Lá no versículo 19, tu, Senhor, permaneces para sempre. O teu trono subsiste de geração em geração. Então essa declaração serve como um contraste agudo com a temporalidade do sofrimento do povo, mesmo em meio à desolação. E assim a gente conclui o capítulo 5 e o livro de Lamentações, com a sua ênfase na dor, na perda, na angústia, no desespero do povo de Judá, que pode parecer à primeira vista um texto distante das realidades contemporâneas. No entanto,
Quando visto sobre uma lente cristocêntrica, Lamentações ressoa profundamente com as questões de muitos de nós enfrentamos em nossos tempos modernos. Especialmente esse último capítulo, serve como um espelho das almas aflitas que clamam em um mundo marcado por crises, injustiças e desesperos. Bom, que Deus continue falando aos nossos corações. Eu encontro você no próximo áudio. Tchau, tchau.